E aí pessoal, estamos de volta aqui na Smart para mais um serviço. E hoje o que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Ele é um iPhone 13 Pro Max que está com o seguinte defeito. O cliente relata que esse aparelho ele teve uma queda e a tela parou de funcionar. Mas ele também falou pra gente que depois de um dia dela ter parado, ela voltou a funcionar por um tempo e parou de novo. Então assim, a gente já conseguiu verificar que essa tela não tem nenhum quebrado, ela não está quebrada. A gente conseguiu verificar também que o aparelho continua ligado. Se eu alterar aqui, se eu mudar o seletor de silencioso para normal, eu sei que ele está vibrando, o aparelho está ligado. Quando eu coloquei ele para carregar, a gente conseguiu ver que ele consome também energia. Então assim, o aparelho está ligado. A tela parou de funcionar por um tempo, mas depois voltou a funcionar e agora parou de novo. O cliente trouxe até a loja e quer que a gente verifique o que está acontecendo e repare, né? Então, acompanha comigo aí, a gente vai verificar o que está acontecendo com esse aparelho. Estamos de volta aqui com o aparelho já aberto, a gente já tirou a tela dele e antes de tudo eu tenho que passar uma informação que é muito importante para quem quer fazer esse tipo de trabalho. Antes de desconectar qualquer periférico do aparelho, a gente tem que desconectar a bateria. Por quê? Porque todos esses periféricos, câmera, sensores, tela, todos eles usam uma tensão proveniente da bateria. Se a gente começar a desconectar tudo isso com a bateria conectada, a gente pode acabar gerando um curto nesses dispositivos, nesses periféricos. E isso pode queimar a placa do aparelho. Então, antes de desconectar qualquer coisa, antes de fazer qualquer procedimento aqui nessa placa, a gente vai desconectar a bateria e segurar pelo menos 10 segundos o botão de liga e desliga, para que toda a energia que tenha nessa placa ela seja descarregada. A partir daí a gente tem a gente pode trabalhar de forma mais segura desse aparelho. Esse aparelho, pelo que eu observei aqui, apenas numa análise visual, ele já teve um contato com algum tipo de umidade. Dá para ver que ele tem aqui, ó, uma marquinha de oxidação, né? Já foi seco, inclusive. Ele teve um contato com o líquido em algum momento, mas inclusive já secou. E a gente já sabe também, através de uma análise do aparelho, a gente sabe que essa tela está funcionando. Ela já funcionou, ela parou de funcionar, depois voltou a funcionar e parou de novo. A gente tem uma experiência com esse tipo de aparelho e com os problemas que podem acontecer. As características que o cliente me passou, todas levam a crer que é um problema com o conector da tela. Não só pelo que o cliente me falou, mas pela experiência que a gente tem e já pegamos outros casos assim. Então o que eu vou fazer agora é ir direto nesse conector, que eu sei que ele normalmente dá problema, e verificar como está a solda desse conector. Normalmente o que acontece é que essa solda ela se quebra com pressão em cima da tela ou quedas. Então já bate com o que o cliente me falou. Eu vou verificar aqui, mostro para vocês no microscópio também, para vocês verificarem se tiver estragado nesse conector, como eu suspeito que seja. Então, segue aí. Temos aqui então, pessoal, o aparelho em um outro microscópio para facilitar a visualização. Eu já deixei aqui no ponto do conector da tela. Esse aqui é o conector da tela, tá aqui na placa. E esses daqui são aqueles pinos que eu falei que tem que tomar cuidado, porque senão na hora de encaixar e tirar eles podem causar um curto. E a solda desse conector normalmente ela se quebra aqui, ó, na parte de baixo, na base do conector, onde ele é conectado na placa do aparelho e não entre a conexão do conector e da tela. Então aqui, ó, a gente já consegue perceber, pelo menos eu consigo ver porque estou mais perto aqui da tela, que nessa posição de baixo ele tem, ele tá solto.
Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais aqui. Aqui, ó. Esses pinos aqui, ó, eles estão soltos. Tá vendo? Olha aqui, ó, na base, quando eu movo, ele se move. Diferente dessa parte aqui, ó, que eu tô triscando e ele não se move. Então aqui é o que muitos chamam de solda fria. A solda do conector aqui, ela se rachou, ela tem pequenas fissuras e impede a passagem da informação, ou da energia, ou dos dados que trafeguem por esse conector. O que eu tenho que fazer aqui é ressoldar essa parte, é soldar novamente ou trocar o conector. Como o conector está bom, aparentemente não tem nenhum problema, vamos ressoldar. Então acompanhe aí também o procedimento de ressolda. Esse procedimento da ressolda ele é um pouco mais complexo. Eu vou ter que usar o outro microscópio. Eu preciso de uma visão binocular, né, que eu consiga ter uma noção de profundidade. Esse serviço nesse microscópio aqui eu posso fazer também, mas se torna mais difícil. Então acompanhe aí. Essa daqui é a minha visão do microscópio. A gente consegue observar que alguns dos pontos, esse daqui é o conector da tela, tá? Alguns dos pontos aqui embaixo, ó, eles estão quebrados. Dá para ver, ó, que tem uma divisão entre a conexão da tela. E se a gente mexer aqui, ó, eu consigo ver que tá totalmente solto. E o que eu tenho que fazer aqui nesse caso, então? É soldar esses pontos aqui de baixo, ó. Fazer a ressolda disso aqui. E eu vou fazer isso agora. Pessoal, estamos aqui de volta. O aparelho já foi consertado. Os pinos ou os pontos de soldagem daquele conector já foram refeitos ou ressoldados, né? E eu tenho algumas dicas para dar para vocês que querem começar nessa profissão de assistência técnica, né? Ou trabalho de reparos. Para vocês que já estão trabalhando nessa área e algumas informações para que os clientes saibam o que a gente faz e como é a assistência desse tipo de defeito, né? É um defeito muito delicado de se resolver. Por quê? Essa placa desse aparelho, ela tem duas camadas. Ela é fixada uma na outra através de solda. E além de fixar uma placa na outra, essa solda também serve para trafegar dados e energia entre as duas. Isso quer dizer que ela é uma placa muito sensível ao calor. Se a gente aplicar muito calor nesse aparelho aqui, as placas elas podem se soltar, ou os pads, aqueles pontos de fixação, eles podem ser rompidos. Aí a gente tem que fazer outro trabalho para reinstalar aqueles pads ou para ressoldar esse tipo de placa. Então, quais são as informações necessárias para que vocês saibam para trabalhar com esse tipo de aparelho? Primeiro, quanto menos calor você aplicar nessa placa, melhor vai ser. Então, ao invés da gente fazer a solda com uma estação de ar quente e dissipar o ar quente na placa toda ou espalhar o calor pela placa, a gente fez a solda com um ferro de solda. Esse daqui é um Aifen A9 Pro. Ele tem as pontas trocáveis, né? E são diversos tamanhos, né? Essa daqui, ó, ela é bem fininha, a pontinha. Então, para esse tipo de serviço delicado, a gente usa a ponta mais fina. E para esse serviço, por exemplo, de ressolda do conector desse display, a gente prefere fazer com ferro de solda. Por quê? Porque assim você vai estar direcionando o calor apenas para o ponto onde o ferro de solda está encostado. Diferente de quando a gente aplica calor pela estação de solda com ar quente, que ela joga o ar quente em cima da placa e aquele calor ele se dissipa pela placa. Então assim, para esse tipo de serviço, ferro de solda.
Para coisas que a gente tem aqui de soldar um componente grande ou em que a solda é BGA, aquela solda feita por baixo do circuito, aí a gente vai ter que usar outra estação. Aqui eu usei também um pouco de solda em pasta. Essa daqui, ó, ela é uma solda em pasta que tem uma vantagem contra esse tipo de solda aqui, ó, o estanho, né, comum. Por quê? Por que é a vantagem? É porque essa daqui, o ponto de fusão dela é de 138 graus. Isso quer dizer que ela vai derreter com 138 graus. Aquele outro estanho ali é cerca de 230 a 190, então pode variar também de acordo com a marca, mas a situação é, para que eu não tenha que ficar muito tempo aquecendo aquela região e que seja mais fácil fazer o procedimento de solda sem ter que esquentar muito, eu uso uma pasta de solda de baixa fusão. Isso vai me dizer que ela tem uma baixa temperatura para derreter essa solda. Além disso, o ideal é que você isole bem o local onde você vai trabalhar. Aqui eu costumo trabalhar com esses dois tipos de fita, a refletiva e a Kapton. Essa refletiva é uma fita metálica, você vai encontrar em alguns lugares como o nome de fita metálica ou fita de alumínio, e a Kapton é uma fita plástica. Essa fita metálica, ela se adequa melhor aos locais onde você vai fazer o serviço, você consegue amassar e ela fica naquela mesma posição. A fita Kapton é mais para lugares planos, onde você dá uma volta ou você cola ela numa superfície reta. Essa daqui é para lugares onde você tem que moldar ela para isolar bem. Mas você pode usar as duas em conjunto. Normalmente eu coloco a fita metálica por baixo e depois a Kapton por cima. Isso me garante que, mesmo aplicando o calor em cima delas, elas não vão deixar passar para a placa, tá bom? Além disso, usar um fluxo de solda de boa qualidade. Eu também trabalho com a pinça de titânio, porque a ponta dela é mais fina do que as demais pinças. Isso também ajuda na hora de fazer esse tipo de trabalho. E basicamente é isso. Muito cuidado e muita atenção. Um microscópio bom também pode fazer a diferença. Como eu falei para vocês, esse microscópio binocular, ou seja, que a gente enxerga com os dois olhos, ele tem uma vantagem de conseguir te passar a impressão de profundidade. Então, para alguns serviços, esse daqui é mais fácil de trabalhar. Em outros casos, a gente pode usar um microscópio com uma tela, com monitor ou com uma TV acoplada, que vai ter o mesmo desempenho. Mas em algumas soldas que você precisa ter essa noção de profundidade, o ideal é usar esse tipo de microscópio. Pessoal, então finalizando por aqui, o aparelho já está consertado, agora a gente vai só fechar e testar o aparelho antes de entregar para o cliente, mas é isso aí. Se você está com problema também com seu aparelho, pode enviar para a gente ou entrar em contato. Vamos deixar o nosso link aí embaixo para o contato, o WhatsApp e o nosso e-mail. Precisando, estaremos por aqui. E até a próxima.